Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do Desenvolva Cast, o podcast oficial do Grupo Amil para falar sobre carreira, pessoas, desenvolvimento e cultura. Eu sou a Renata Guzmão, uma mulher branca, cabelos aloirados na altura dos ombros, eu uso óculos e hoje estou usando aqui uma blusa azul em homenagem ao Grupo Amil, que está estampada aqui, de fato, o nome do Grupo Amil. Atualmente ocupo uma posição de diretora executiva de pessoas aqui no grupo e hoje a gente vai dedicar esse nosso episódio para falar sobre carreira, como construir uma trajetória de carreira de sucesso. A gente vai falar sobre alguns elementos básicos para uma formação, para uma construção de uma carreira de sucesso. A gente vai falar sobre protagonismo, sobre desenvolvimento contínuo, a gente vai falar sobre experiência na prática. E como vocês sabem, em todos os nossos episódios, a gente traz alguns convidados especiais. Hoje não vai ser diferente. Eu tenho aqui duas pessoas muito queridas que já trabalham com a gente no grupo há bastante tempo. Diego, que hoje atua com a gente numa posição de analista de informações gerenciais na área financeira. E a Sandra Regina, que é a nossa gerente de práticas assistenciais na rede Total Care. Antes da gente começar a aquecer esse bate-papo, eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho de quem são vocês. Vamos começar com você, Diego? Vamos lá. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Renata e Sandra. Quem não me conhece, eu sou o Diego. Sou um homem branco, de cabelo e barba curto. Estou usando uma camisa jeans estampada a minha querida Amil. Estou na empresa há 19 anos. Entrei em janeiro de 2007. E a minha história, para começar a chegar no grupo Amil, na família Amil, a gente tem que voltar um pouco, assim, só para mostrar um pouco do contexto, como tudo aconteceu. Resumindo, nasci em Itu em 87. Em 93, eu mudei para um sítio na Castelo Branco. 3 meses depois, eu mudei para um outro Aras, próximo desse também sítio, e lá eu cresci a minha infância. A infância era estudar, e à tarde ajudava meu pai na cocheira, fazendo algumas tarefas. E ali eu tive o primeiro ensinamento do meu pai, que o ensino que iria me levar além do que ele podia me conceder para a gente lá no sítio. Então ele sempre cobrava da gente estudo. O resto ele vai vir com o tempo. O tempo passou, eu fui crescendo e consegui o meu primeiro emprego na Pharmalife, que fazia parte do Grupo Amil. Fiquei lá por exatos 3 a 4 meses, quando o Exército me chamou. Fui servir o Exército. E na época de dar baixa após um ano, eu fui falar com o patrão do meu pai se ele não poderia me contratar no sítio. Até então, o meu sonho, minha vida era crescer no sítio, fazendo o que o meu pai fazia, cuidando de animais, tombando terras, mexendo com trator. E nessa conversa com essa pessoa, que no final eu vou revelar quem é, ela falou para mim que não ia me dar aquela oportunidade, porque não são todos os patrões que valorizam seus funcionários. E que um dia ele ia morrer, ele vai morrer. E ele falou que queria fazer algo na minha vida, né? Transformar de alguma forma, que no futuro eu ia retribuir isso para os meus pais. Foi quando ele falou assim: eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te levar para São Paulo, e daí em diante você vai fazer a sua história, né? Você vai permanecer nessa empresa se você mostrar de fato que você quer ficar e buscar a sua evolução. Isso era mais ou menos 6 de dezembro. Eu tive um mês para encontrar um lugar para morar em São Paulo, para fazer uma entrevista no Paulistano, e saí num domingo, acho que era dia 22 de janeiro. Então eu tenho essa cena muito forte, eu despedindo dos meus pais na Castelo Branco, com a mochila do Exército, com as roupas, e vim para São Paulo. E foi assim que eu comecei a minha jornada no Grupo Amil. Entrei como auxiliar de farmácia no Paulistano e comecei a me autodesenvolver. Eu tinha um crescimento ali no sítio, então eu estava chegando numa cidade de arranha-céu, acho que tudo era diferente, então tudo para mim era novo. Teve momentos que eu pensei em desistir,
mas a vontade de vencer na vida e dar orgulho para os meus pais, para a pessoa Era que maior. confiou em mim, era bem maior. Então, foram anos no Paulistano, e a nossa primeira conquista, que eu carrego como já profissional, já trabalhando naquele assistência de desenvolvimento, foi a conquista da JCI do Paulistano, em 2010. É por isso que eu falei sobre isso aqui, porque aqui a minha história está contada em botas. Então eu tenho o primeiro aqui, né? O boto que marca a JCI do Paulistano. E um boto antes, que é o antes de eu sair do mundo dos cavalos, que eu acompanhava papai. E nisso eu fui trabalhando, fui estudando. Essa pessoa me apadrinhou também como bancou os meus estudos, foi meu padrinho em vários momentos. E meu conselheiro, sempre que teve momentos que eu pensei em desistir e voltar para o sítio, ele me chamava a atenção e falava, não é isso não, você tem que insistir que vai dar certo, as coisas vão acontecer no seu momento. E o povo quer saber, quem é seu padrinho? O Jorge, o Jorge Ferreira da Rocha, um dos fundadores da empresa Mil, que eu tenho um carinho, um amor profundo. Inclusive esse livro aqui é porque eu gosto de algo que me traz próximo dele das palavras. E aí eu fui estudando e a cada semestre eu levava as minhas notas para mostrar para ele, para mostrar e agradecer a minha evolução. E ele mesmo sempre falava para mim, você só vai crescer na empresa, as pessoas vão querer ficar com você se você fazer por onde. Eu abri a porta, mas você vai fazer essa porta se manter aberta. Então eu me apeguei a isso. Então todas as oportunidades que foram aparecendo, eu fui trabalhando, fui estudando, recebi um não, eu dava um passinho, entendi o porquê que eu recebi aquele não, preparava e consegui um sim. E foi dessa forma que eu fui subindo, como é que fala? Caminhando dentro da empresa. Então eu comecei como auxiliar de farmácia, eu tive o meu primeiro não, o segundo, o terceiro não, eu transformei em sim, eu virei assistente de farmácia, eu fui evoluindo, tivemos a JCI, teve uma época, uma empresa que chamava Serviços Próprios, que foi as lideranças do Paulistano, saiu para montar um grupo que ia levar a qualidade para os demais hospitais. E começou pelo antigo Total Core. Tentei para lá, ganhei um não, trabalhei, esse não se tornou sim, fui para o corporativo da Mil, Serviços Próprios, fui trabalhando também, estudando e sempre buscando uma coisa que eu sou muito curioso. Então, se o pessoal me dá alguma coisa, eu vou tentar mexer o máximo naquele sistema para poder atender o meu cliente e também se tornar um especialista naquele assunto. Nasceu a empresa América naquela época, eu fui para esse lado do Américas, fiquei com o Américas e a empresa foi caminhando. Aí até chegar em 2018, que surgiu uma vaga para ser key user do projeto SAP, eu me candidatei e deu certo. Fiz entrevista e consegui vir, foi quando eu saí do assistencial e vim para o corporativo. Aí fui também estudando o sistema que a gente queria implantar, o RP a nível nacional. Estudei, fui fazendo as apresentações, dava treinamentos São Paulo, Rio, e foi um momento muito especial que eu consegui estar presente em todas as nossas unidades, Rio, São Paulo, Nordeste, Brasília e Paraná. Então foi uma troca muito boa com as pessoas, isso eu levo para a vida. Aí a marca dessa bandeirinha foi quando eu tive no Rio, na minha última semana de treinamento. De lá eu tive depois em sala de pós-guerra, que você suporta as viradas de sistemas. Entrei no mundo de suprimentos também, estudando. Teve alguns diretores que sempre investiam no meu conhecimento, ou seja, estudo. Eu fui atrás disso aí. E sempre com essa... Não desanimava quando eu te recebi um não. E senão parece que era o combustível que eu precisava fazer ele se transformar no sim. E foi dando certo. Até eu chegar na posição de hoje, que é especialista de informações gerenciais, na área de finanças, onde eu cuido da parte de dados e também da apurações de saving da área de suprimentos. Nesses 19 anos foram 7 posições que eu ocupei e ainda almejo mais umas 2. Olha, vamos ver se já a gente tem o consegue, plano. a gente chega até lá. Diego já trouxe aqui para a gente um monte de spoilers, você já passou aqui por um monte de questões que a gente vai falar aqui, né? Quando a gente pensa no tema de carreira, o quão importante é a gente assumir o protagonismo, buscar sempre esse desenvolvimento. Mas antes de eu seguir aqui, né, trazendo as perguntas, Sandra, fala um pouquinho de você pra gente. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Diego. E boa tarde aos nossos
telespectadores e os nossos ouvintes aqui do videocast. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é um momento muito importante. Acredito que na vida, no momento do Diego e no meu, eu acho que é uma oportunidade da gente retribuir ao longo de uma grande jornada o que a empresa e as oportunidades que a empresa nos deu, né? Hoje, antes da gente começar, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo é longo, né? Na altura mais ou menos aqui da cintura. Hoje eu estou de azul, né? Representando aí em homenagem ao Grupo Amil, a Rede Total Care, né? A quem eu faço parte, e também aos mais de 10 mil colaboradores de enfermagem que hoje eu tenho representando aqui, e tenho muito orgulho desse time. Então, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Imagina. Sandra, quanto tempo de companhia você tem mesmo? Tenho 30 anos. Só? 30 anos. O Diego estava falando aqui, eu estava fazendo, né, começar 30 anos. Como é que chega em 30 anos numa mesma corporação, com tantas mudanças, né? Então a gente vai falar muito hoje sobre resiliência, sobre vontade de crescer, sobre desenvolvimento, né? As oportunidades que nos foram dadas durante esses 30 anos e como é liderar, né, de maneira corporativa, o tamanho, né, dessa empresa e os colaboradores aí assistenciais de enfermagem. Então tem muita coisa aí para a gente contar. Muito bom. Vou começar já engatando daqui, Sandra. Tá. Você falou são 30 anos já trabalhando no grupo. Eu Sim. imagino que você tenha passado por uma série de desafios. Queria que você contasse, né, pensando nessa ótica, né, de crescimento, de carreira. O que você tem para contar para a gente? Quais foram os principais desafios que você vivenciou? Como é que você fez para desenvolver? Então, ao longo da nossa jornada, né, os desafios, eles são propostos à medida que a gente vai escalando os patamares, né? Então, ao longo desses 30 anos, eu comecei na empresa, num dos nossos hospitais como recepcionista, e eu fiz transição de carreira, né? Então, fazer transição de carreira é um desafio, né, Rê? Então, eu comecei, na verdade, como recepcionista fazendo educação física, mas desde quando eu tinha 7 anos, eu já sabia que eu seria enfermeira. Então, eu tive uma oportunidade. Você começou fazendo educação física? Exato, e aí eu tive uma oportunidade, um convite de uma colega de trabalhar no hospital, então tudo conectou. Então, a hora que eu entrei no hospital, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Então, desde então, aí eu troquei, né, de faculdade. Então, durante a faculdade, eu, na verdade, trabalhei 2 anos na recepção, fui ser secretária da diretoria administrativa e fui ser coordenadora da gestão de acesso, que hoje a gente fala que é coordenador de recepção de internação e recepção de pronto-socorro. E aí, quando a gente fala de desafio, como que é o desafio entre a prática assistencial e tudo que a gente vê na área administrativa? Então, esse foi um grande desafio, mas que me levou a profissional diferenciada que eu sou hoje, porque a gente precisa fazer conexões, né? Então, eu acho que o principal desafio dessa transição foi olhar como é que esses 5 anos dentro da área administrativa, quando a gente fala de acesso ao paciente, ao recurso, e a importância das conexões entre as áreas. Então, quando eu migro para a enfermagem, eu já sou uma profissional diferenciada, porque eu não penso só na prática assistencial. Então, toda vez que eu vou falar de processo, eu penso em todas as áreas e como elas têm que se correlacionar. Então, eu acho que esse foi um dos principais desafios e continua sendo, né? Porque a cada patamar que a gente vai evoluindo, a gente tem outros maiores, mas as conexões são muito importantes, tá? Eu acho que esse foi um dos principais desafios. Muito bom. Em algum outro Desenvolva Cast, a gente falou um pouco sobre isso, né? Quanto mais você tem a visão ampliada, né, dos processos, das áreas, o quanto mais você consegue conectar um pouco do que você falou, né? Mais do que olhar só a área assistencial, como é que você conecta com as outras áreas, como é que você conecta com o que tem no administrativo. Isso traz uma visão mais ampla, né, para a pessoa colaboradora e que naturalmente impacta num resultado de negócio ainda melhor. Exatamente. Né? Você extrapola aquele olhar mais específico. Exatamente, porque a gente fala muito, né? Hoje somos quase 60% dos colaboradores aí
do público CLT, né, está aí baseado na enfermagem, dentre elas várias categorias. E aí, hoje, a gente, para falar de sustentabilidade de negócio e experiência do paciente, a gente precisa ter uma visão ampliada, né? Então, assim, eu cuido, mas eu tenho que ter visão estratégica de como oferecer esse cuidado e essa entrega de valor ao paciente. Enquanto mais eu souber, né, sobre metas, sobre o que a empresa quer entregar, né, em tanto tempo, dentro do nosso planejamento, e o colaborador, quando ele entende qual é a missão e a visão estratégica, é muito mais fácil a gente chegar junto. Então, hoje, falar de assistência não é só a gente falar de processo assistencial, a gente precisa falar da experiência do cliente, a gente precisa entender as suas necessidades, a gente precisa saber quais são as nossas metas. É lógico que dentro do nosso DNA, quando a gente fala de DNA, a gente está falando de processo de cuidado e dentro da nossa missão, né? Então, a enfermagem como protagonista e como um dos principais ativos dentro da nossa organização, a gente cada vez mais precisa entender a área do outro, precisa entender as necessidades do mercado e as necessidades dos nossos clientes e, obviamente, a gente como gestor, Renata, na verdade, a gente trabalha do ponto de vista prático para a gente atender as necessidades do nosso cliente, mas a gente precisa cuidar de quem cuida. Isso. Então, na verdade, hoje, dentro da organização, a gente trabalha muito olhando pessoas, né? A gente fala muito, gente cuidando de gente. Então, eu preciso oferecer uma entrega de valor para o nosso colaborador, porque atender nosso cliente só vai ser uma consequência. Então, do ponto de vista prospectivo, né? E quando a gente fala da área da enfermagem, só para você ter uma ideia, Renata, a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2030, até 2030, nós teremos um apagão de 13 milhões de profissionais de enfermagem a nível mundial. Então, as empresas, tanto no Brasil e fora, precisam pensar o que a gente pode fazer para reter os nossos colaboradores. E a nossa empresa já trabalha de maneira prospectiva, né? Então, olhar para o colaborador e é isso que precisa, né? A gente precisa cuidar das pessoas. E aí, a consequência do resultado, ela vem, que é o atendimento finalístico lá, que é o nosso cliente, que é para isso que a gente está aqui, dentro do nosso propósito. Muito Acho bom. que é isso. Sandra já deixou uma dica aqui importante, né? Quem estiver pensando no longo prazo na carreira, olha aí a oportunidade que a gente vai ter na área assistencial, essa é a empresa certa para vir trabalhar aqui com a gente. 13 milhões de demandas, né? De pessoas que a gente vai precisar. Então, tem muita oportunidade. Sim. E aí, Di, alguma coisa que eu queria falar, você trouxe muito, né? Na sua fala, na sua trajetória, o quanto que você se preparou. Um dos conceitos que a gente traz muito hoje em dia, né? A gente fala muito isso, inclusive dentro das nossas competências, a gente está falando de mentalidade de crescimento. E aí, muito atrelado ao como você se prepara para isso, né? Como é que você pensa, aonde você quer chegar, qual é essa trajetória. E você trouxe muito como você desenhou isso ao longo da sua carreira. Eu queria que você me contasse como é que você aplica no dia a dia essa mentalidade de crescimento. Certo. O estudo é a base para a gente poder chegar além e também atender os nossos... Eu sempre penso nos nossos clientes internos que eu preciso atender, por exemplo, seja na análise de relatório e tudo. Então, eu tenho uma constante atualização e vivo estudando. Então, assim, conforme o tema que eu preciso atuar dentro da companhia, aqui do grupo, eu fico estudando esse tema. Então, assim, toda semana eu paro um tempo da minha vida, assim, para estudar. Porque depois eu vou aplicando aquilo diariamente nas minhas demandas e converso com bastante pessoas também para buscar dicas de como eu posso estar evoluindo. Perfeito. Como pessoa e como profissional. Então, eu fiz a primeira graduação, aí depois eu consegui engatar uma pós, aí fui fazendo especializações dentro do próprio Grupo Amil e todas que eu fui fazendo foi aqui dentro, porque eu sou curioso ao ponto de o meu café da manhã, quando eu chego na empresa, é olhar o Conecta, o site da empresa, porque ali eu consigo ficar antenado com tudo que o time de pessoas da empresa está acontecendo. Seja uma movimentação executiva ou algum programa que o time de pessoas vai lançar. Logo, se eu gosto de olhar o Conecta, eu também gosto de receber os e-mails corporativos.
porque nele já está me dando as instruções do que eu preciso fazer para eu poder aumentar o meu conhecimento, o meu nível. Então, o e-mail chegou, eu leio rápido, se eu me identifico, eu já vou lá e me inscrevo. Tá? E dessa forma que eu consigo ir alimentando o meu conhecimento e melhorando cada dia mais. Aí, com isso, depois de 2018 que eu vim para cá, que aí eu comecei a ficar bem ativo nessa parte. Então, hoje eu faço parte do pessoa influenciadora, das pessoas parceiros da integridade. Eu assisto todo mês, eu desenvolva, participo dos grupos de diálogos, que isso nos torna uma pessoa mais inteligente, educada e respeitosa com as pessoas. Eu participo do grupo do Caleidoscópio, que a gente fala um pouco sobre religião, do LGBTQIA+, que a gente também fala sobre aceitação e respeitar as nossas pessoas, nós por elas. Me inscrevi nesse ano, por exemplo, no A 1000 por Hora, que foi uma corrida aqui em São Paulo, também participei. E também nos projetos de, como é que fala? De voluntariado. Já participei, por exemplo, de cursos também pela 1000, porque eu fico antenado, no, chamava PDSLA. Isso foi acho que em 2000 e... Isso eu não estava na empresa ainda não. Que chamava Universidade Corporativa. 2017. Eu tenho até uma foto que foi feita no Alvorada. Então, assim, sempre que tem essas oportunidades, eu procuro que é uma forma do Diego crescer profissionalmente e também busca, às vezes, cursos por fora também que vai ajudar eu a entregar algo legal para a companhia e ajudar os meus colegas, que é algo que eu uso muito, que quanto mais eu aprender, eu quero passar, porque eu aprendo passando para alguém. Então, esse é algo que eu levo muito e sempre deu certo comigo quando eu tenho que receber uma pessoa nova dentro do time. Acho que você deu 3 dicas aí super importantes, né? Uma é conhecimento, 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 como que você obtém mais conhecimento com leituras e etc. Você falou muito da troca com outras pessoas e o quão importante é isso. E o terceiro, você também está conectado, lendo muito e sabendo o que acontece dentro da companhia, né? E é muito gratificante, eu te diria, principalmente para mim, né? Que uma liderança dentro do time de pessoas, ver colaboradores como você, super engajados, entendendo tudo que está acontecendo dentro da companhia e ajudando a engajar outras pessoas também. Mas acho que fica aí 3 dicas, né, para o pessoal, quando estiver pensando e desenhando planos de desenvolvimento, e a gente está nesse momento, inclusive, dentro da companhia falando sobre isso, importante pensar nessas ações. E eu percebo que, às vezes, o time, ele não às vezes, não olha muito, às vezes, quando chega um e-mail corporativo. Às vezes passa. Aí eu fico pensando, como que eu posso chegar nessas pessoas? Aí eu fui pensando, até que faz uns 2 meses e meio, que eu criei uma comunidade no WhatsApp, aí eu tenho a comunidade tem vários grupos. Tem um grupo que chama Performance Finança, que é para só aviso do time. Tem um que é só para a gente poder dar uma risadinha e descontrair. E tem outros 3 grupos de estudos. E depois também criei um grupo dentro de Teams que chama Performance Finanças Informa. E tudo que o time de pessoas envia no e-mail, nos canais, ou você manda nos lá. canais, eu coloco lá e coloco, pessoal, vai ter um desenvolva tal dia, ó, o kit de Natal tá chegando, já gerou seu QR Code? Vamos fazer isso e aquilo? E aí eu comecei a chegar mais próximo do time, eles ver as campanhas que a gente vai lançar de comerciais e tudo. Então eu mando o pessoal, chegou um comercial ajuda novo. A reforçar. Então acho que acabou estreitando mais e as pessoas têm me procurado mais para conversar sobre isso. Que bom. Isso é legal. Que bom. Sandra, uma das dicas aqui do Diego foi em relação a pessoas, né? Então, a ouvir de outras pessoas, aprender com outras pessoas. Eu, particularmente, acredito muito nesse crescimento, nesse desenvolvimento através dessa troca. A gente hoje tem também, né, dentro da companhia, a gente fala muito do programa de mentoria. 30 anos de companhia, eu imagino que lá atrás a gente não falava ainda de uma mentoria formal. Mas, de um modo geral, a gente olha para trás e pensa, né? Teve alguma referência que você acha que fez a diferença na sua carreira, que você olha, que fala assim, essa pessoa de fato me inspirou? E o que era, né? O que te inspirou? Como é que esse relacionamento com essa pessoa ou com outras pessoas influenciou na sua trajetória? Renata, ao longo desses 30 anos foram muitos mentores, tá? Imagino. Tanto do ponto de vista administrativo, né, quando eu estava na área administrativa, quanto em práticas assistenciais, né? Uma coisa que é importante, né, quando você fala assim, o que mais te impacta?
Quando a gente fala de liderança, a gente precisa ter coerência entre o discurso e a prática. Perfeito. Então, essas pessoas que me passam pela cabeça, elas tinham coerência entre o discurso e a prática. E aí eu, como líder hoje, eu faço essa reflexão, porque a gente só consegue mudar comportamento e engajar se aquilo que eu falo e a coerência com que a gente implementa os processos, a gente consegue conduzir também como pessoa. Então, esses líderes todos tinham essa capacidade de fazer essa diferença, né? E aí é só uma consequência, porque aí a partir daí você consegue admirar. Então, a nossa responsabilidade dentro de uma corporação, liderando um time enorme, é todos os dias eu fazer o exercício entre a coerência do que eu falo, eu pratico. E para falar com muita gente que trabalha com saúde, eu acho que esse é o ponto principal. Tá? Então, ao longo da minha jornada, eu não gostaria nem de falar nomes, porque foram tantas pessoas que me inspiraram, e é muito bacana, porque a gente vai deixando legado, né? Então, a gente vai conectando, cada liderança, ela tem um ponto, né, seria um ponto, uma característica muito bacana, muito importante, que aí você vai montando um quebra-cabeça e você pensa, eu quero essa habilidade, com essa habilidade, para eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, dentro dessa jornada, foram muitas experiências maravilhosas, e eu faço exercício como retribuição, né? Eu ouvi o Diego falar de tantas oportunidades que a empresa dá, né? Dentro da diversidade e inclusão, enfim, todos os grupos, a trilha, né, a jornada, os desenvolvimentos, né, a avaliação e feedback, tantos projetos que a gente tem aí com o time de pessoas. Na verdade, esse momento é realmente de retribuir, porque a empresa, ela forma a gente, né? 30 anos, eu me formei aqui. E aí, quando você também traz essa questão de mentalidade de crescimento, não é por acaso, né, Renata? A gente acabou de ouvir a história do Diego, né? Eu também estou falando sobre a minha história. Então, além dessas oportunidades que a empresa nos dá, a gente tem que estudar muito. Né? Principalmente a gente que está numa área que o conhecimento é fundamental, né? Quando a gente fala de assistência técnica, né? Foram muitos anos de estudo e formação também, porque assim, quando a gente é enfermeira, automaticamente a gente vai fazer gestão de pessoas, né? Então, ao longo da minha jornada, além das especialidades clínicas, que foram 3 pós-graduação, além da graduação em enfermagem, já são 4 pós-graduação, eu faço participação do time de pesquisa da Universidade Federal, mestrando em gestão de enfermagem, especialização em auditoria e compliance na área da saúde, gestão, MBA em gestão de pessoas e inovação, tá? Então, essa trajetória dentro da mentalidade de crescimento é um conjunto entre o que a nossa empresa nos oferece e o quanto você está disposto a almejar outros patamares, tá bom? Então, acho que para quem está nos ouvindo e para quem está começando, existe uma jornada que ela tem que ser compartilhada a responsabilidade, né? Eu como protagonista e a empresa dando suporte aí dentro dessa jornada de desenvolvimento, tá bom? Gente, está sendo uma aula e não pular etapas. Não pular etapas. Quando a gente pula, Perfeito. A gente sente uma deficiência no entendimento como a gente pode conduzir as coisas lá na frente. Eu acho que vocês estão, assim, de verdade, assim, é uma super aula, né? Com muitas dicas. Acho que, assim, não dá para parar de estudar, não dá mesmo. Não tem como, né? Ainda mais o mundo que a gente vive hoje, em que tudo é muito atualizado o tempo inteiro. Se você não está ali, não está estudando... Sim. Você ficou, né, ficou, no espaço, exato. no tempo e fica muito perdido. Está muito atualizado com o que acontece dentro da companhia, o quão importante isso é para você entender para onde a gente está indo como organização e como é que eu consigo agregar para o atingimento, né, dessa expectativa, desses objetivos de negócio. Esse relacionamento, né, essa conexão, e eu adorei essa sua fala, Sandra, assim, o quanto eu acredito nisso, sabe? Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo quando eu te fiz a pergunta, assim, né, você tem algum nome? E eu falei, se ela falar algum nome, ela vai gerar uma ciumeira, tamanho do mundo.
Você foi super bem, e é isso, eu também acredito muito nisso, né? O quanto que as pessoas, né, que elas praticam aquilo que elas falam, que elas são coerentes, né, com aquilo que de fato elas falam, então elas praticam. Quanto isso faz diferença, porque você olha de fato e vira uma referência, né? Então acho que isso é super importante. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, acho que a última frase sua, Sandra, você falou assim, o quanto que a gente precisa ser protagonista, né? E a organização pode dar o suporte. Mas vocês dois aqui trouxeram muitos exemplos de vivências de vocês em que vocês foram atrás desse desenvolvimento, né? Mais do que só a organização me oferecer ferramentas, mas o quanto que você precisa ir atrás disso, né? E aí, queria que vocês falassem um pouquinho desse protagonismo. Bom, posso. Um exemplo, acho que para ficar claro, foi durante a pandemia, né, Renata? Então, acho que tem um mês, mais ou menos, eu recebi um feedback de um colaborador. Isso aconteceu há 5 anos, né? E ele também galgou essa jornada. Parece que foi ontem, exatamente, né? São 5 anos. E na ocasião, você sabe que a gente fazia muito exercício, né, de resiliência, então a gente treinava muito, né, sobre catástrofes. Então, quando chegou a pandemia, a gente fez o desenho do plano, e a hora que a gente foi falar com a equipe, ele me deu esse feedback e falou assim, nossa, mas ela está desenhando a fase 1, a 2 e a 3. Eles falavam, mas não vai ter fase 3, né? E qual que foi o grande aprendizado? A gente fez a fase 1, a 2 e a 3. E qual foi o diferencial até desse feedback? A gente não perdeu nesse hospital em específico, a gente não perdeu nenhum dos nossos colaboradores, por quê? Porque a gente planejou. E aí, quando você planeja, você traz segurança para a equipe. E quando você cuida, porque esse é o grande papel do gestor, né? A gente está pensando lá no paciente, mas como que eu vou cuidar desses nossos colaboradores, manter a calma para que eles possam oferecer o melhor recurso para o paciente. Então, é planejamento, né? Então, ele me deu o feedback tem mais ou menos uns 30 dias que isso foi fundamental para que ele pudesse ser o profissional que ele é hoje. Né? Porque a gente trabalha em cima de planejamento e antes de tudo, nós somos gestores e a gente cuida de pessoas. Então, isso é muito bacana quando diariamente a gente precisa trocar esses feedbacks para ver se a gente está no caminho certo, né? Então, acho que a pandemia, ela trouxe essa robustez e esse protagonismo dos profissionais de enfermagem, de uma maneira geral, mas é muito orgulho de ter passado por esse momento aqui na nossa empresa, que deu todo o suporte, mas que a nossa própria governança nos preparou para que a gente pudesse ofertar o melhor para o nosso paciente e o melhor para o nosso colaborador. Muito bom. Diego, quer falar? Eu sigo na mesma linha que a empresa, por si, ela fornece algumas ferramentas para que você desenvolva o seu conhecimento do nível básico ao nível executivo. Você, por sua vez, também tem que buscar esse conhecimento, tem que querer. Você precisa ter dentro de você onde você quer chegar e o que você está disposto, às vezes, de sacrificar para você conseguir o que você almeja, seja uma posição. Então, você vai ter que investir tempo em estudar, você vai ter que deixar de sair com seus colegas para você poder estar investindo ali num tempo que no futuro ele vai te dar um retorno e você vai ter esse tempo de novo para aproveitar com seus amigos. Então, eu busco aproveitar isso e a consequência é que eu acabo sendo reconhecido e vou conseguindo galgar outras posições. Vou subir os meus degraus aí. É isso. Que eu tenho buscado dentro da companhia. Aí, falando sobre a época do Covid, eu trabalhava num comitê na parte de suprimentos, que a gente começava a nossa primeira reunião às 7 da manhã e terminava a última às 9 da noite com o comitê executivo, mostrando como estava todo o suprimento nosso a nível nacional e o que a gente estava trazendo dos países de fora para poder suprir os nossos hospitais. Por mais de 2, 3 meses essa reunião acontecia. Com isso me gerou visibilidade com alguns executivos e graças a Deus a nossa companhia não deixou faltar nada de suprimentos. E após disso também eu fui tendo alguns degraus que eu fui subindo que eu vi que foi reflexo de tudo aquilo que a gente desenvolveu ali com o time de suprimentos, mais os executivos.
Então, acho que a pessoa tem que querer e mentalizar aquilo. Tudo que a gente mentaliza de positivo, ela acontece. Você tem que depois só fazer acontecer. E o que vocês estão dizendo, a gente viveu muito isso, né? A pandemia, você tinha muita falta de informação, Sim. né? Era algo inédito, a gente nunca vivenciou. Então, de fato, a companhia, em muitas situações, né, ela ia construindo um pouco alguns caminhos, mas a gente também viu, né, muitos colaboradores buscando alternativas, eles por si só, como é que eles buscavam conhecimento, como é que eles buscavam fazer um melhor atendimento possível para que a gente pudesse atender, né, os nossos clientes e pacientes da melhor forma possível. Gente, eu quero agradecer demais essa conversa, super inspiradora, de verdade. Que delícia poder ouvir a trajetória de vocês e aprender um pouquinho com tudo que vocês já viveram. Eu tenho certeza que vocês deram dicas aqui super importantes para quem está ouvindo a gente. E aí eu vou deixar 2 perguntas aqui para a gente encerrar. 2 em uma, né? Uma eu falei que vocês já deram muitas dicas, mas tem alguma coisa, algum recado que vocês querem deixar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, sejam elas pessoas colaboradoras ou pessoas de fora, a gente divulga também, né, nas nossas redes sociais, a gente divulga o Desenvolva Cast. Então, tem alguma dica que vocês querem dar? E a outra pergunta é, em todos os nossos episódios aqui do Desenvolva Cast, a gente deixa sempre uma pergunta que é: o que você leva nessa mochila dessa nossa conversa? Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso para mim. Então vamos lá, começando com dicas, eu entendo que para quem está começando, seja proativo, seja curioso, relacione-se, porque a comunicação ela vai te levar muito longe, né? E essa conexão entre outras áreas, né, ou seja, na área da saúde ou qualquer área que você queira, né, trabalhar, eu acho que essa curiosidade e essa vontade de ampliar os horizontes, é a partir daí que você vai fazendo uma rede de conexões. Então, 2 palavras que eu acho importante: seja proativo e se comunique, tá? E falando do que eu levo na mochila, são tantas coisas, né? Falando hoje um pouquinho aqui sobre essa jornada de 30 anos, eu acho que resiliência é uma coisa que eu levo na mochila. Super. Essa relação com as pessoas, né? O propósito, tá? O propósito hoje, nessa conversa, a certeza que eu tenho é que nessa jornada eu estive certa e estou certa no caminho que eu trilhei. Mas muito mais que isso, Renata, essa mochila ela não é só minha. Essa mochila, ela é dos mais de 10.000 colaboradores que temos aqui dentro da nossa organização. Então, eu levo a responsabilidade nessa mochila de continuar fomentando a qualidade do serviço que a gente oferece. E não é à toa que essa empresa, com 46 anos de idade, ela se diferencia pela qualidade da assistência que nós temos dentro da nossa empresa. Então, eu queria aproveitar e agradecer, né, em nome dos meus colegas, aos mais de 10.000 colaboradores da enfermagem e dizer que é um prazer e é muito orgulho de representar o Grupo Amil e a Rede Total Care, né, representando a maior massa, né, e é quem está lá 24 horas cuidando do nosso cliente. Então, eu levo tudo isso na mochila. E essa mochila vai continuar comigo, porque é nisso que eu acredito, tá? Na assistência, em boas práticas, em oferecer o melhor cuidado, porque a nossa missão é cuidar, e isso está dentro, né, do nosso escopo, né? E a enfermagem da Amil e do grupo da Rede Total Care é especialista em cuidar. Então, obrigada, tá? Obrigada pela... Vou pegar sua mochila para mim agora. Pega. Uma mochila pesada, mas que ela fez aqui de uma forma tão leve, você viu? Só ela sabe o que ela já fez nesses 30 anos, né? Eu de dica para você que está nos escutando e vocês que estão nos assistindo é ser explorador, é ser curioso, pense positivo, maximize que a nossa boca tem poder, ela vai acontecer, mostre que você tem interesse, se esforce e no tempo certo as coisas vão acontecendo. Não tenta antecipar. Eu já tentei fazer isso e não deu certo. Então eu entendi que eu tinha que viver o momento certo para mim estar aqui hoje. E não só como colaborador, trabalhando, que eu sou apaixonado, mas eu procuro também vivenciar a nossa ponta, o assistencial.
Então eu sou aquele pessoa Caxias, assim, que se eu vou precisar de uma coisa, eu tenho que usar a 1000. Porque eu quero ver a qualidade do nosso atendimento. Para quando alguém vir falar comigo, seja da família ou amiga, eu vou falar bem da Sabe do família. que você está falando também, né? É só para mim poder aqui também chegar que um dos maiores momentos da minha vida foi o nascimento da minha filha. E para ela tinha que nascer na 1000. E não era simplesmente nascer na 1000, tinha que nascer no hospital da 1000, que foi construído pela 1000. E foi, no caso, o Hospital Vitória. Sandra, você não sei se você sabe disso, né? E quem está assistindo a gente, a decoração do quarto da maternidade da filha dele era da 1000. Da 1000. Então, Tamanho assim, esse carinho que ele tem e que a empresa tem com ele. Eu sou super grato pro time de pessoas, com todo esse carinho que foi o Cris, que organizou tudo isso lá. Então, assim, a touquinha que eu mandei personalizar para ela, então foi um momento mágico. Eu estar na empresa que me recebe tão bem, que eu dou o meu tempo para a gente fazer alguma coisa, ela me devolve com esse carinho. Foi sensacional ver meus pais abraçando minha filha quando eu saí do centro cirúrgico. Eu comecei a receber ligações. A primeira foi do Dr. Jorge, depois começou a receber vídeos. Eu recebi um vídeo seu. Aí comecei, eu falei, nossa, que foi um momento mágico. Então, assim, vista a camisa da empresa, viva ela. Eu estou aqui hoje há 19, mas eu quero fazer 30 anos. E um dia eu quero ter a oportunidade de ver a minha pequenininha entrando como jovem aprendiz. Olha! Até essa semana eu postei uma imagem que ela segurando um foninho comigo, porque eu estava em casa. Aí até eu postei lá, mini jovem aprendiz da 1000. Gente, Porque já eu vamos tô deixar o currículo maximizando pronto. isso, porque eu quero que um dia ela viva essa experiência que eu Isso aí. tive aqui com vocês. E o que eu levo na minha mochila, que eu peguei a sua mochila, que agora eu vou acrescentar os meus 19 anos na sua mochila, e já vai somar 49, imagino eu. É uma gratidão que eu tenho por essa família que me acolheu muito bem. Agradecer meu pai e minha mãe, Mário Ribeiro e Valdimeia, que foi pela educação deles e pelo trabalho deles que eu tive essa oportunidade. Eu achava que a minha vida ia ser no sítio, e não ia ser ruim. Uma vida mais sofrida, é. Aí veio uma pessoa que colocou uma sementinha em mim e falou assim, vou te dar uma oportunidade. E aí o meu sonho, eu não tinha um sonho na cidade, e aquele sonho ele colocou e eu desenvolvi ele aqui. Então, agradeço de coração, Dr. Jorge, tudo que você fez por mim e pela minha família, papai e mamãe, e todos os colaboradores que já passaram por essa companhia, que participaram do meu desenvolvimento profissional. Carrego-os muitos no meu coração, não vou citar nome para não pecar, tem alguns que ainda estão aqui que eu adoro cruzar com eles na empresa. E esse momento com vocês é fantástico. Eu agradeço o time de pessoas e todas as partes que eu faço de vocês, que eu anotei que são vários, que isso me deixa uma pessoa melhor, que hoje e amanhã eu vou ser melhor mais ainda. Obrigado de coração. Imagina. Gente, eu não sei nem como é que eu agradeço esse bate-papo leve, gostoso, que trouxe para mim também. Eu tô saindo daqui com a minha mochila, adorei a mochila exploradora, né? Vou levar esse conceito comigo também. Então, saio daqui também com muita reflexão. Tenho certeza que quem está aqui assistindo a gente também está saindo com uma mochila sobrecarregada de dicas, de oportunidades, de pensando que, de fato, quando a gente olha, né, toda a nossa trajetória de carreira, ela vai ser uma trajetória de ainda mais sucesso se ela for intencional. Se, de fato, você entender aonde eu quero chegar, né, e como eu faço para chegar até lá. E acho que a gente trouxe aqui algumas dicas muito importantes de como assumir o protagonismo da sua carreira, e acho que essa é uma dica que eu deixo também. Nunca permita que nenhuma organização ou que qualquer outra pessoa gerencie a sua carreira. A sua carreira é sua. Seja protagonista da sua carreira, da sua trajetória. Tenha sempre uma mentalidade de crescimento, que isso é o que vai fazer com que, de fato, a gente vá ainda mais longe. E sabe que nessa mentalidade de crescer e desenvolver, eu falei para vocês lá atrás que eu tinha ainda 2 lugares que eu queria chegar. Uma é chegar voltar para um hospital um dia. Porque eu comecei lá e eu tenho um carinho fenomenal por operação de hospital. É tanto que chegou uma época que eu estava fazendo muito essa parte de gestão, para chegar um dia na parte de hospital. E outra parte não é puxando coisa, é pro time de pessoas também. Olha! Você lidar com pessoas é muito importante para o seu crescimento e para você entender como a empresa funciona, esse ecossistema funciona.
Essas últimas semanas eu andei entrevistando os nossos colaboradores do time sobre a pesquisa do colaborador. Foi um bate-papo em salas fechadas para me entender, e aquilo me deixou assim tão com vontade demais para essa área, para entender como funciona cada um, que às vezes a pessoa ela é ótima, mas ela não está naquele local. E a gente entendendo o que ela pode ser, a gente consegue realocar e se torna um ambiente que ambos ganham. A nossa família Amil ganha, e o colaborador ganha, e todos ficam felizes. É a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo. Não preciso nem te dar dica, porque você é extremamente conectado, mas a gente tem todas as nossas posições, a gente valoriza muito o talento interno, a gente sempre abre as vagas, né, internamente primeiro. Então, você já sabe o caminho, viu, Diego? Você já falou aí 2 possibilidades de encarreiramento, tá aí o caminho também. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, saído daqui com muitas reflexões sobre como construir uma trajetória de carreira intencional. E eu espero vocês no nosso próximo Desenvolva Cast em janeiro de 2026. Afinal de contas, quando a conversa inspira, a carreira decola. Tchau, tchau, pessoal! Tchau.